Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos entender um pouquinho aqui da história do eletrostático na Travicar, como é que isso se deu, como é que a gente chegou hoje na liderança mundial dessa linha de tecnologia, que a nossa caminhada já vem desde os anos 2000, a Travicar está inserida nesse segmento e a cada ano que se passou a gente vem adquirindo mais e mais conhecimento, mais domínio da tecnologia. E hoje a gente tem esse tipo de produto para todos os equipamentos de pulverização. Então essa história da Travicar em cima do eletrostático, acho que a gente está falando já de 24 anos de domínio de uma tecnologia, né? E esse domínio não só na parte eletrônica quanto na parte de bicos, é o que nos dá esse diferencial de produto, de mercado, de qualidade. E, acima de tudo, sempre levando para o mercado aquilo que é aquela inovação, aquilo que o mercado está esperando, aquilo que o mercado nem esperava que a Travicar ia fazer de novo. A Travicar corrige de novo, traz mais uma evolução, mais um lançamento, mais uma melhoria. Então, às vezes, até o pessoal acaba olhando o nosso catálogo físico lá impresso, um modelo de bico, mas já no comércio já tem outro modelo, porque às vezes é lento essa reimpressão de catálogos, né? Então sempre é bem importante a conversa com a nossa equipe interna, seja nas nossas lojas, Bahia, em Barreiras, Mato Grosso, Sorriso, Estados Unidos, ou em Porto Alegre, ou por meios online, WhatsApp, ligação, telefone, tudo. É bem importante estar sempre em contato com a nossa equipe, né? Os meios também de divulgação, Instagram, YouTube, Facebook, porque toda a inovação, toda a melhoria, a gente está sempre repostando e colocando e mostrando, porque um produto ele não pode ficar parado, né? E assim como a Travicar sempre buscou e busca o DNA Travicar de inovação, melhoria e, acima de tudo, trazer sempre retorno financeiro para o cliente, isso não seria diferente no eletrostático. Então, a nossa caminhada, nossa origem e desenvolvimento do eletrostático, ela se deu lá nos anos 2000, 2001, com a fabricação dos bicos, né, de pulverização, para a empresa Spectrum, nos Estados Unidos, onde dominava começou a fabricar os bicos, desenvolvemos os bicos em polímero para eles, né? Na época os bicos, eles utilizavam bicos em aço inox, né, com isolamento pequeno, né? E a gente olhou aquilo e trabalhou um material e começou a desenvolver bicos para eles totalmente em polímero, totalmente, vamos dizer assim, começando a dar uma cara de funcionamento ideal para o eletrostático em cima do avião. E desde então a gente vinha fornecendo os produtos, né, para algumas empresas na linha de eletrostático. Na faixa, no ano ali de 2010, 2011, 2009, como eu já citei para vocês em vídeos anteriores, que a Travicar ela se deparou com uma linha de mercado onde ela tinha uma encruzilhada que ela tinha que dar uma guinada, ela tinha que ir para outros segmentos, outras melhorias, outras novas tecnologias, e isso culminou na época da gente olhar para o eletrostático, né? Viu o eletrostático como sempre sendo um produto de alta qualificação de uso na aviação, porém os equipamentos que eram fornecidos até então eles não atendiam de forma satisfatória o mercado. Então, se tinha produtos para o avião, mas aqueles produtos, eles tinham uma série de dificuldades de uso, né? Apesar de a gente ter feito os bicos, né, para essa empresa ao longo do tempo, o resto do equipamento não evoluiu. E a gente chegou numa situação que a gente olhou a tecnologia eletrostática, muito se falava no mercado, tinham utilizado esses equipamentos no passado e não tinha vamos dizer assim, sempre havia uma dificuldade no uso, uma dificuldade relacionada ao eletrostático. E a gente olhou aquilo e disse, não, a gente precisa de fato levar para o mercado, né? Agora 100% Travicar, parte eletrônica, parte mecânica, pegar nossa expertise na parte mecânica dos bicos que a gente tinha desenvolvido ao longo desse tempo, né? E lá na casa de 2011, 2012, a Travicar deu uma sacada e não, a Travicar vai lançar o kit completo eletrostático Travicar para o avião, corrigindo todos aqueles erros que tinham, tanto na parte eletrônica,
quanto pouca evolução na parte de bicos, ou seja, a Travicar evoluiu assim, de maneira absurda o bico quando lançou lá no ano 2000 para a empresa, para essa outra empresa, mas o bico ficou parado, porque não era, a Travicar forneceu um equipamento, mas não havia uma pegada, como toda a parte do conjunto não era trabalhada pela nossa empresa, a gente optou, está aqui o equipamento, está aqui o produto que a Travicar fornece e segue para o mercado. Só que a Travicar, quando se deu por conta, mas essa tecnologia ela é realmente algo diferente de tudo aquilo que se tinha na aviação, né? Que na verdade é tudo muito parecido com o que se tem hoje na questão de bicos, atomizadores, né? Diferenças de pontas, se é de cerâmica, se é ponta leque, se é ponta cone vazia, se é ponta cone cheia, assim por diante. E a gente olhou tudo isso, a gente precisa agora de fato em 2012, 2013, trazer para o mercado da aviação agrícola um produto revolucionário e que realmente reescreva a história do eletrostático na aviação. Então a gente sentou e começou a debater, será que a gente entra, será que a gente não entra? De fato, a gente domina muito a tecnologia de bicos, a gente está na fase de transição da empresa na linha de eletrônicos e a gente começou a dominar muito essa linha de eletrônicos, a gente está na hora de a gente entrar com um kit 100% Travicar para o mercado. Inicialmente a gente olhou o mercado brasileiro, né, que tinha sido um mercado que estava assim naquela fase de alguns continuaram utilizando eletrostático, mas foram poucos, né, com extrema dificuldade, outros que tentaram usar não conseguiram, abandonaram a tecnologia, e a gente olhou para isso, a gente vai agora trazer um produto de fato que vai satisfazer o mercado, vai corrigir em grande escala toda aquela dificuldade que o mercado encontrou até então, né? E de fato vai revolucionar de novo o que tem na tecnologia e renascer a tecnologia, que sim, o eletrostático se não é o melhor, é um dos melhores meios de pulverização, mas vocês vão entender que o eletrostático não é só, quando a gente fala de kit eletrostático, a gente vai explicando ao longo dessa conversa, ele não é um kit de fato, ele é tu dá para essa gota uma capacidade de sobrevivência. E na aviação, o que a gente busca, de fato? Soltar uma gota no ar e essa gota chegar no solo. Se essa gota evaporar ao longo do caminho, a gente vai chamar isso de deriva e a gente vai perder essa gota. Se a gente soltar essa gota e ela não parar aqui no local onde tem que se pulverizar e parar lá adiante, a gente vai colocar também como deriva porque ela não acertou o alvo. E o intuito do eletrostático é justamente esse, trazer para a gota um poder a mais que ela não tinha. Então, todos os meios de pulverização vão fazer a gota adequada para aquele momento da aplicação. Sim, todos vão fazer. Mas só o eletrostático vai dar essa, vamos chamar assim, ele coloca um colete à prova de balas na gota, deixando ela mais apta à condição adversa. E essa gota adquire uma série de vantagens de uso, né, vamos dizer, da caminhada dela até chegar na planta, e onde ela consegue ganhar uma sobrevida muito maior, uma aceleração na deposição dela e uma cobertura fantástica da lavoura. Então, só que isso tudo a gente sabia desde sempre que o eletrostático era capaz de fazer isso, porém, quando chegava na hora de utilizar no avião, tinha-se uma série de dificuldades e essas dificuldades impediram por um bom tempo que a tecnologia realmente se disseminasse na aviação. Então houve um pico de consumo dela lá nos anos 2000, 2003, 2004, 2005 e de repente o pessoal parou de usar porque tinha muita dificuldade. E não entenderam o que se tinha na época, a Travicar fabricava somente os bicos, que houve um ganho absurdo na época, não vou me lembrar de cabeça, mas o kit original se carregava em torno de 1.500 volts, uma gota, né, a tensão do sistema, 2.000 volts, e quando se colocou o bico da Travicar, se pôde trabalhar em 5, 6.000 volts. Tá? Então, houve uma grande evolução, um grande acréscimo de capacidade, mas ainda não era o produto ideal para o mercado. E a Travicar, com esse DNA de levar para o mercado aquilo que o cliente pega na mão e ganha dinheiro, consegue trabalhar, consegue melhorar, consegue aperfeiçoar, ela olhou para o equipamento, não, mas a gente precisa levar um produto para o mercado de maneira que que o uso dele seja satisfatório, que o uso dele seja completo e que ele trabalhe muito parecido com os produtos convencionais, ou seja, o bico normal, lá que na época era um bico de bronze, depois já era um bico de polímero, na época, 2013, 2014, e
possa pegar esse mesmo tipo de facilidade de uso e usar o eletrostático da mesma forma. Então, na época, a gente lançou o kit eletrostático formado por um bico pulverizador, que não era aquele bico anterior que a gente fez um novo bico de pulverização, corrigindo uma série de problemas que tinha no passado, tornando ele mais apto e mais qualificado. E a gente lançou o sistema a parte eletrônica do sistema eletrostático justamente inovando aquilo que se tinha de erro. Ou seja, como é que funciona? Eu preciso juntar a capacidade eletrônica com a capacidade dos bicos. É um conjunto que tem que trabalhar em harmonia. Onde eu tenho um avião e eu tenho um avião voando, onde eu não tenho um aterramento, eu tenho um avião que está sobrevoando e eu preciso criar uma harmonia no avião e preciso criar uma harmonia entre o avião e os bicos, que a gota tem a capacidade de adquirir aquela carga e se depositar no solo de maneira mais rápida. Então, quando a Travicar olhou tudo isso e resolveu realmente baixar a cabeça para essa tecnologia e entregar algo que o mercado iria receber e rapidamente ia absorver, rapidamente ia começar a utilizar, foi isso que aconteceu. A Travicar lançou o produto inicialmente com a marca SPE, né, sistema de pulverização eletrostático, e esse produto ele sanou uma série de problemas que havia nos outros concorrentes e trouxe um uso contínuo para o avião. Então, o que mudou de fato? A Travicar aumentou o isolamento dos bicos, ou seja, diminuiu aquelas paradas com a aeronave, diminuiu, ou seja, consideravelmente o tempo perdido limpando o equipamento, ganhou um novo sistema de eletrônico, ao qual ficou muito mais fácil a utilização dele, porque a Travicar trouxe uma tecnologia aqui nesse equipamento, mudando o que se tinha anteriormente de outros fabricantes, no que a gente facilitou o uso. Ou seja, o que é facilitar o uso? A gente começou a colocar aqui, informando para o usuário, tá, na parte de tensão, exatamente aquilo que tem parado no bico. Então, a tensão informada no equipamento é a tensão que está lá, está estática. A corrente é um indicador de perda. Então, a gente trouxe uma visão muito mais fácil para o operador do avião, na qual ele poderia enxergar se o equipamento dele tinha carga, ao mesmo tempo enxergar de fato uma perda, e se a perda estivesse diminuindo a carga dele, ele tinha potencial de aumentar ela e entender que o que está indicando aqui realmente é o que está no bico, e não o que deveria estar. Então, os sistemas anteriores, eles mostravam o quê? Olha, a gente deu 5.000 volts, nunca mais caía essa luz aqui. A corrente subia, indicando perdas, e a tensão nunca mais caía. O usuário olhava, o eletrostático isso aqui está perfeito, mas já não estava mais perfeito. Então, quando a Travicar trouxe essa harmonia entre a parte eletrônica e a parte de bicos, ela disse, não, só um pouquinho, agora eu vou te mostrar, eu vou dar na mão do piloto o domínio total do equipamento, eu vou facilitar a vida, porque não vai mais ter problema de entupimento, de uma série de problemas que havia no passado, de falta de tensão, de curto-circuito, né, como o pessoal chamava. Mas o que é o curto-circuito? É que a energia caminhava e chegava na barra de pulverização e não ficava parada aqui na frente do eletrodo. Então a Travicar, fazendo toda essa análise, a gente vai trazer um produto que vai ser de fácil utilização, e de fato foi. Então em 2013, 2012, 2013, a Travicar lançou o kit eletrostático para avião, completo Travicar, completo brasileiro, com polímeros de alta resistência química, resistência à corrosão de produtos, a proteção UV. Então, com todo o kit completo e a um preço justo para o mercado brasileiro, né? E a gente colocou esse produto no mercado. Rapidamente isso começou a ganhar uso no Brasil de maneira, vamos dizer assim, escalando de maneira de verdade, ou seja, se tornando um produto comercial. E essa caminhada toda não fez a gente parar por aí, porque a gente foi olhando para o equipamento e corrigindo o equipamento. E na mesma época a Travicar, ela fez dentro do time de diretoria, a gente chegou a uma conclusão que a gente deveria levar essa mesma tecnologia para os sistemas terrestres, e foi o que a gente fez. A gente levou lá em 2012 e 2013 para máquinas de fruta, para barras de pulverização, chamados autopropelidos, na época, para os canhões que pulverizavam pastagens. Então, uma série de equipamentos começaram a ganhar a tecnologia eletrostática Travicar, no Brasil, na Espanha, na América Latina inteira, Estados Unidos, África do Sul, Portugal, e acho que mais de 20 países adquiriram a tecnologia eletrostática Travicar nas mais diversas máquinas de pulverização.
e toda essa expertise que a gente foi ganhando, colocando sistemas em máquinas diferentes, ou seja, se eu botar num autopropelido, que eu não tenho vento, eu tenho uma máquina andando a 10, 20 por hora, eu adquiro uma capacidade de qualificação do produto, de domínio da tecnologia, que eu posso trazer para o avião mais um ganho de novo, mais um recurso, mais uma melhoria. E a Travicar vem fazendo isso ao longo do tempo. Então, de 2013 até 2024, para quem olha os produtos, você tá, mas só um pouquinho, esse bico eu não conheço. Todo ano tem inovação, todo ano tem melhoria, todo ano tem aperfeiçoamento de produto. E aí não é diferente. O que a gente tem hoje em 2024, que se tu abrir o catálogo Travicar físico lá, que foi impresso há 90 não, talvez há uns 6 meses atrás, não vai constar o bico lá. Infelizmente, às vezes a gente tem um tempo de uma dificuldade de evoluir rápido nessa parte de impressão, mas, como eu falei, os meios digitais da empresa já vai trazer as tecnologias, a nossa equipe de vendas já vai estar plenamente apto para explicar para vocês o que tem de produto e o que a gente ganha no último produto. Então, se a gente olhar aqui, esse equipamento aqui, esse bico, ele é um bico anterior a esse aqui, tá? Então, se tu olhava, ele pulverizava para trás, esse bico já tinha um ganho, uma melhoria usando core e disco, ou seja, é um formador de gotas muito mais fácil de trabalhar, com muito menos problemas, né? Então a Travicar evoluiu, facilitando a vida do cliente, mantendo mais tempo a aeronave em voo, e a gente tinha aqui vamos dizer assim, o que podia melhorar mais aqui de novo? Então a gente tinha adequado, melhor para a pulverização, facilitado para o cliente, mas a gente podia andar de novo para frente, aumentar, melhorar, evoluir, e não seria diferente. A Travicar olhou para tudo aquilo e não, só um pouquinho, a gente pode dar mais um passo para frente e permitir que o cliente ainda faça angulação de bico, faça quebra de gota com carga, dominando, porque a gente domina toda a tecnologia, possibilitando para que ele usasse a tecnologia do core disco, né, que é a mais conhecida na aviação, uma das mais conhecidas na aviação, e conseguisse fazer, eu quero fazer aplicações onde eu preciso de uma máxima quantidade de gotas possíveis, de uma gota extremamente média, fina, e eu vou poder fazer no eletrostático. Assim como se eu quiser fazer gotas de medidas diferentes, gotas médias, até chegando a gotas grossas, dependendo do ajuste do core que faça aqui no bico, eu consigo fazer. Então, a Travicar, além de evoluir o produto, ela vem para o mercado desmistificando algumas verdades que sempre se falou. Então, basicamente, lá no início, quando se vendeu os primeiros eletrostáticos lá de outros fabricantes, eles diziam o quê? A vazão é 10 litros por hectare para o avião. Isso não é verdade, nunca foi verdade. O que acontece é que se tinha um comparativo de 10 litros por hectare de vazão aqui com o eletrostático, comparado com 30 do core disco convencional. E aí se dizia que, ou não se dizia na época, mas se aparentava que tinha que ser 10 litros para trabalhar, não podia ser mais do que isso, tá? E a Travicar, ela desmistificou tudo isso, porque ela foi com uma máquina terrestre, onde o cliente utilizava 3.000 litros de vazão por hectare numa pulverização terrestre, e ela colocou lá, ela ajustou para o cliente pulverizar o hectare com 500 litros por hectare. Então ela deu um ganho absurdo para o cliente terrestre, mas era 500 litros por hectare, mas não falavam que só podia ser 10? Como assim pode ser 500? Como assim? Que história é essa? Então a Travicar, ela foi dominando e mostrando para o mercado que não, muita coisa que se falava não dizia verdade ao produto, né? Então, a tecnologia eletrostática, deixando bem claro, ela serve para qualquer vazão. Não é isso que impede a qualidade da adição de carga na gota, não é isso que impede o funcionamento do produto. São outras variáveis que a Travicar domina e os outros não dominam. Então, quando eu começo e é justamente por isso que eu estou aqui te falando isso, porque tu vai numa palestra, tu assiste uma palestra, tu chega lá para assistir e aí tu ouve algo totalmente discrepante e aquela coisa discrepante vai andando, né? E passa a ser verdade e uma coisa que não é verdade. Então a gente tem hoje que esclarecer muito para vocês que o eletrostático é sim uma das melhores e maiores tecnologias já desenvolvidas para pulverização, não tem limitação de vazão, pode ser qualquer vazão necessária para o avião, e hoje a gente tem muitos clientes na aviação que pulverizam pastagem, que aplicavam 70 litros por hectare, e hoje aplicam 20 litros por hectare, 30 litros por hectare com eletrostático, estão felizes da vida com a operação.
Aí se me perguntar, Felipe, pode baixar mais para 5 litros, para 7 litros, para 10 litros? Pode, mas o cliente não quer. O cliente acha, acredita, faz os testes dele que 30 está bom. Ele fica nos 30 e está tudo certo. Agora, o que não pode ser levado adiante é que não serve para tudo que é vazão. Então, aqui, isso é uma grande mentira. Serve sim, qualquer vazão ele opera, porque o sistema eletrostático ele tem 3 vantagens. Isso fica muito claro. A primeira vantagem é que o pensamento dele é através de uma nuvem, não através de gota. Então, quanto anda uma gota, não importa, é como que anda a nuvem. Se eu carrego uma nuvem inteira de gotas com uma carga igual, primeiro que a gota não se choca uma gota com a outra. Todas as gotas têm cargas, então elas ficam se afastando uma da outra e andando em nuvem. Então essa é a vantagem de não somar gotas, eu não mudar o tamanho da gota que eu gerei na origem do avião, da pulverização. A segunda vantagem é uma rápida deposição, ela não vai ficar sobrevoando, ela é atraída para a planta rapidamente, em 1, 2 segundos, e ela se deposita na planta. E a terceira qualificação dela é que ela tem gotas que a massa de gotas empurra a gota para cima e ela pega na parte de baixo da planta. Então, assim, tu precisa ter as 3 ações do eletrostático em todas as aplicações, não necessariamente, mas com certeza se tu tiver a primeira, a segunda, e já é mais do que tu teria em qualquer outra forma de aplicação de pulverização. Então o eletrostático sim é algo revolucionário, não só para aviação, mas para máquinas terrestres. A Travicar domina essa tecnologia, a Travicar já traz tecnologia há pelo menos 11 anos no mercado, ou 12 anos no mercado. Tá? Com extremo temos, não me recordo de cabeça quantas mil máquinas já operacionais, mas nós estamos falando aí de, tranquilamente, acho que mais de 10, 12 mil máquinas em trabalho, acho que um número bem maior. Então isso é absurdamente algo muito bom para toda a pulverização. Então na aviação ele também tem uma inovação, a gente melhorou, aumentou, por exemplo, isolamentos de bico na versão 2024, dando potencial também de quebra de gota. E isso que é importante, a Travicar está sempre em evolução, sempre buscando trazer para o cliente ganhos reais, ganhos financeiros, ganhos operacionais. E o mais importante, você tem que começar a perguntar para quem tem informação, para quem pode te ajudar com informações de fato, não informações chutadas ou informações eu ouvi falar, eu li num livro velho, o livro não está mais atualizado, porque tudo vai evoluindo. É como eu dissesse para você lá nos anos 2000 que tu teria um computador no bolso, e que hoje tu tem, que tu teria informação do teu avião voando online lá na tua empresa, dominando tudo que está acontecendo. Hoje tu tem, a Travicar te possibilita isso, mas se eu te falasse lá atrás, talvez você não acreditasse. E é isso que a gente se depara com muitas falácias sobre o eletrostático. Então, antes de você acreditar em qualquer coisa, procura a Travicar, procura um técnico Travicar, me procura na Travicar, que eu vou te ajudar a esclarecer as tuas dúvidas, o teu entendimento, e tudo que a gente puder fazer de evolução, de melhoria, de crescimento, tenha certeza que a Travicar vai fazer para você, porque a Travicar quer ver você cada vez ganhando mais, lucrando mais, colhendo melhor, né, depositando melhor na sua planta e entendendo que o mais importante é a evolução e o DNA Travicar. Te vejo na próxima.